Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Danilo, o valor estipulado pela Leila para uma futura venda, tem muito time em cima. E a gente tem também mais sobre a repercussão, né? E o Richarlison, hein, que falou do Palmeiras. Eita, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá? Roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, então eu queria já começar falando pelo Richarlison. O Richarlison, ele deu uma entrevista muito interessante falando do Palmeiras. É o seguinte, ele tava falando para uma galera, acho que do Goal. Bom, independentemente, né, ele falou por cima, assim, perguntaram, né, o que ele assiste, como é que tá funcionando o futebol europeu, com o futebol brasileiro, tudo isso. E ele falou, é o seguinte, eu vejo o time do Palmeiras como o time mais europeu. É aquela coisa do perde e ganha. Então é assim, perdeu, ele já faz pressão. Perdeu, já faz pressão para ir atrás da bola e ganhar. E isso a gente vê diretamente dentro da partida mesmo, quando o Palmeiras ele tá fazendo já pressão. O Palmeiras ele já perde a bola no meio campo, já sai todo mundo em bloco fazendo pressão. Foi o que eu falei no pós-jogo. Ontem aquele papo de bloco mesmo, de marcação que o Palmeiras faz, é sobre isso, tá? É sobre isso mesmo. E também um fator interessante sobre essa marcação, né? Esse perde pressão, acaba sendo como o Palmeiras adianta as suas linhas, principalmente ali o meio campo junto com o ataque, para poder marcar em bloco a saída do time adversário. Ontem o Corinthians estava perdendo muita bola, estava muito difícil, e um dos fatores assim que acabou ajudando o time do Corinthians é que o Rony, ele é um cara que é meio grosso, porque se fosse um cara assim com alguma técnica melhor, provavelmente ele teria marcado algum gol, teria feito condições melhores de jogo, né? E ontem faltou um pouco nisso, mas principalmente, né, é interessante. Outro fato importante que ele falou, o time do Palmeiras, o jogo do Palmeiras lá na Europa é um dos que mais passam, por isso que ele acompanha muito. Ele falou, como passa muito aqui, então a gente tá sempre acompanhando, né? Ele falou, mas é isso mesmo, a gente assiste muito, porque passa muito, é um dos times que estão em evidência, né? Tudo isso. Eu achei show de bola. Pessoal, não se esquece de fortalecer com o seu like, a inscrição e o sininho, isso daí me ajuda demais, tamo junto sempre, tá? Eu queria falar do Danilo. Como todo mundo sabe, o Danilo deixou o Renato Augusto, o melhor jogador do time do Corinthians, no bolso, é isso mesmo. O Renato Augusto que veio da China, ele que estava sem contrato, então é um jogador que veio mostrando muito futebol pro time do Corinthians. No primeiro jogo dele, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele já marcou um golaço de fora da área, né? Então já mostrou muito pro que ele veio e como funciona aqui no futebol brasileiro. E o Danilo, como jogou muito ontem, colocou o Renato Augusto, Paulinho, todo mundo no bolso, né? Os caras ficaram, pô, mano, que esse menino aí. Rapaziada, os caras vinham jogar aqui na época que eles estavam com o time bom e a gente ajustando, não tinha técnico. Então era muita diferença. Agora que a gente tem um time, cara, ótimo, time, cara, que falta só o centroavante pro nosso time, pra perfeição desse time é o centroavante, né? Vamos falar a verdade. E um meio campo também. Mas, assim, como esse time ele é muito forte e a gente tem um técnico que sabe organizar e tirar o máximo dos jogadores, então os caras sofreram, né? E a Leila estipulou o valor do Danilo. É assim, ela colocou 196 milhões de reais. Esse é o valor. Cara, é muita grana pelo Danilo. É muita grana. E eu vou falar a verdade pra vocês. Dessa rapaziadinha nova, é a primeira vez que eu vejo um menino da base que eu acho que vale isso. Podia falar do Gabriel Jesus, podia falar do Wesley, do Veron, do Gabriel Menino, sabe, esses meninos. E se for colocar de outros times, assim como foi o Pedrinho, como foi o Arthur do Grêmio em 2018, cara, o Danilo é o primeiro da base que eu vejo há muitos anos, não só do Palmeiras, comparado com outros times, que vale o valor. Esse a gente vai ter que segurar. O Danilo, ele tem sondagens do Benfica e do Arsenal. Por enquanto. Porque na hora que esses caras, Barcelona, Real Madrid, esses caras parar e ver o quanto que ele joga bem, e o Danilo, ele tem um estilo do futebol europeu, rapaziada. O estilo do futebol. Você vê que ele pega a bola com a cabeça baixa, ele já levanta e dá aquele olhar, tipo, aquele olhar, sabe, geral assim. E, cara, é impressionante. E como ele chega bem próximo da área, como ele tá chegando bem e tá marcando gol. O cara tá marcando gol porque tá chegando e tá decidindo.
né? É impressionante como o Danilo tá vindo muito bem. E hoje o Neto se rendeu ao Abel, né? E falando que o Abel, cara, é um dos melhores técnicos, é isso mesmo. É muito louco isso, né? Eu fico vendo algumas coisas assim que o Neto fala, ele é muito louco. Neto, Abel Ferreira revoluciona mais o futebol brasileiro que Jorge Jesus. Essa matéria eu acho muito legal porque a gente coloca em pauta e vê realmente como o Neto, ele é um personagem. Ele é um personagem. Óbvio, ele fica louco da vida que perde, ele fica louco da vida disso, aquilo, de tudo isso. Ele fica mesmo, é normal. Só que quando você põe na ponta do lápis exatamente o que o Abel faz, e ele sabe disso porque ele jogou bola. A diferença de você pegar um outro cara, que nem o Cereto, que é um doidão que fica falando besteira por aí, ou um Rizek também que erra nos absurdos, se você pegar esses caras, vocês vão ver eles falando, cara, eles não jogavam bola, então uma coisa ou outra, assim, os caras vão colocar meio diferente. Agora, quando você vê o Neto falando isso, ele pega no pé porque ele é corintiano, ele é chato, é tudo isso, mas ele coloca muitas vezes, ó, os pés no chão e fala a verdade. O cara tá mudando o futebol brasileiro. Cara, qualquer programa esportivo, qualquer canal de rival, os caras falando, é impressionante da forma que o Palmeiras está jogando. O Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil, sem sombra de dúvidas. Palmeiras ganhou de Santos, ganhou de Corinthians, ganhou de São Paulo. Cara, são times fortes. Palmeiras tomou 2 gols no campeonato inteiro. Como que um time que toma 2 gols num campeonato onde o regional é o mais forte de todos, né? Porque hoje a gente tem até um Bragantino que tá subindo e tá fazendo trio de ferro, né? Trio não, né? Mas como se fosse o trio de ferro com todo mundo. É ou não é? Beleza, rapaziada? Coloca aqui embaixo o seu comentário o que você acha de tudo isso. Se você acha que o Danilo vale mesmo isso, acho que não tem nem sombra de dúvidas, né? E o que você acha do Richarlison falando do Palmeiras. Fique com Deus, um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Falou! Se inscreve, hein?